Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Espírito Santo nos inspire nesse mês de preparação para a consagração total à Santíssima Virgem Maria pelo método de São Luís. Que Ele nos dê os seus dons, sobretudo os dons intelectuais, dom de ciência, de sabedoria, de entendimento, que nos dê o temor de Deus, a fortaleza, a piedade, que nos dê todos os seus 7 dons, que Ele nos inflame, que Ele nos abrase o coração para falar de Nossa Senhora. Nossa Senhora que é a sua esposa fiel, ela que é a filha de Deus Pai, a mãe de Deus Filho. Que Deus nos ajude a conhecê-la, a amá-la, a louvá-la, a fim de que Cristo seja mais conhecido, amado e louvado. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Iremos começar hoje, 1º de maio, o nosso mês de preparação para a consagração a Nossa Senhora. Nesse mês, nós vamos utilizar 2 livros. O Tratado da Verdadeira Devoção, escrito por São Luís Maria Grignion de Montfort, e O Caminho Curto para o Céu, que foi um livro que eu escrevi para nos ajudar na compreensão daquilo que é essencial para o Tratado da Verdadeira Devoção. Então, lá vai ter o essencial, lá vai ter as orações, é um resumo do tratado. Muitas pessoas têm dificuldade de compreender o tratado, então, junto ao tratado vai ter a leitura do livro e junto ao livro os vídeos, de maneira que a pessoa que quer se consagrar ela vai estar completamente acompanhada nesse itinerário com Maria. Então, nós vamos começar já por esse vídeo os 12 dias preliminares para se desapegar do espírito do mundo, que é contrário ao espírito de Jesus Cristo. No dia que eu estou gravando aqui ainda não está publicado o livro, portanto eu vou utilizar o celular, mas aqui no meu celular está na página 32, na primeira parte do Manual do Consagrado, né? Eu creio que você que está assistindo já tem o livro em mãos, então você pega o livro e procura o Manual do Consagrado, os 12 dias preliminares. Esse primeiro vídeo dessa primeira semana vai ser dedicado a explicar o que nós vamos vivenciar nesses 12 dias. Em primeiro lugar, vale falar como funciona a dinâmica da preparação para a consagração. Primeiro, 12 dias preliminares para se desapegar do espírito do mundo. Vai ser os primeiros 12 dias de maio. Depois, uma semana de 6 dias para conhecer-se a si mesmo, obter o conhecimento próprio. Depois, uma semana de 6 dias para conhecer a Nossa Senhora. E por fim, uma terceira semana de 6 dias dedicada a conhecer Nosso Senhor Jesus Cristo. Depois desse período, a pessoa se consagra e começa a viver uma vida nova. Antes, é interessante nós notarmos essa sabedoria da preparação, porque primeiro a gente vai das coisas baixas e vai subindo, vai se elevando às mais altas. Então, primeiro conhecemos o mundo, conhecemos a nós mesmos, depois conhecemos a Virgem Maria, por fim Nosso Senhor Jesus Cristo, e aí nos consagramos. E aí encerramos um mês de oração, um mês de silêncio, um mês de vivência, de experiência com Deus. É um verdadeiro retiro espiritual para os filhos de Maria. Então, eu gostaria que todos que estivessem fazendo tivessem dentro de si essa ideia da ascensão do mundo, de mim mesmo, para Nossa Senhora, Jesus Cristo, para as coisas do alto. A gente vai se elevando com esse mês de preparação. Faz uns anos já que eu tenho o Tratado da Verdadeira Devoção. E no primeiro dia que eu recebi ele, eu já li muitas páginas e terminei de ler ele em pouco tempo. Mas não fiz a consagração. Não achava que aquilo ali iria mudar muito da minha vida. Então passou-se um ano. Depois, em outro período, que foi o ano passado de 2024,
eu fiz a minha própria consagração e ajudei na formação de outros, já que eu conhecia, já tinha lido o tratado, já tinha visto muito sobre ele, mas eu mesmo não tinha feito. E digamos que eu mesmo estava um pouco incrédulo a respeito do efeito que tinha a consagração. Eu via muitas pessoas muito piedosas falarem, mas eu não acreditava que isso fosse para todo mundo. Mas quando chegou a minha vez, quando eu fiz a minha experiência com Nossa Senhora, mudou tudo, né? Do dia da minha consagração para frente, foi tudo mudado. A minha preparação não foi lá essas coisas. Quem vai seguir esse livrinho que eu fiz vai ser uma preparação melhor do que a que eu tive ano passado, porque vai ter leituras bíblicas, vai ter meditações, enfim. Tem também um livro de acompanhamento, e eu também estudei mais o tratado, conheço mais, e estou reproduzindo esse conhecimento nesse livrinho, resumindo, né, sintetizando. Mas, como eu dizia, quando chegou a minha vez, mudou tudo. Eu notei que quando eu me aproximava de Nossa Senhora, eu me aproximava do Espírito Santo. E eu podia notar em mim, realmente, uma intimidade maior com o Espírito Santo. E do dia da minha consagração até hoje, que eu estou gravando, eu não sou mais o mesmo. E é por isso que eu quero reunir muitas pessoas para a consagração, muitas pessoas para Nossa Senhora, porque quem se abre para ela não deixa de ir a Jesus. Quem tem o livro pode ler a minha introdução, que é um testemunho pessoal. Não vou falar aqui, mas deixo isso pro livro. Lá eu deixei meu testemunho pessoal, porque já desde o princípio, quando eu era mais criancinha, essa minha ligação com a igreja veio a partir de um simples texto. Não foi nada demais. Os detalhes eu conto lá. Sobre os 12 dias preliminares de consagração. É assim que eu digo no livro. Estes primeiros 12 dias preliminares são dedicados a nos desprendermos do espírito do mundo, que é contrário ao de Jesus Cristo. O que o mundo prega e o que Cristo prega é oposto e não se concilia. Tentar conciliar o ensinamento de Cristo e a loucura do mundo formaria uma verdadeira aberração. Ou somos do mundo ou somos de Cristo. Não há meio termo. Nesses 12 dias, e com esta intenção de nos desprendermos do mundo, rezaremos o Vem Espírito Criador e a Ave do Mar Estrela, na intenção de nos desapegarmos das coisas e do espírito do mundo. Em seguida, eu coloco 12 leituras bíblicas para se ler a cada dia desses 12 dias preliminares para se desapegar do espírito do mundo. Então, a gente precisa se desprender. Atenção à palavra desprender, ou seja, aquilo que se desprende é porque estava preso. Muita gente acha que o mundo, ele liberta a gente. O mundo hoje, a frase que o demônio colocou nas últimas páginas da história atual é essa. Precisa-se viver a vida. Vai viver a vida, não precisa de cruz, não precisa de sacrifício, de trabalho, não precisa você ter valor. Fora a cruz. O demônio xinga a cruz da cultura. Antigamente, uma pessoa que era respeitada, que era valorizada, era uma pessoa que tinha valor, que fazia o bem, uma pessoa de bom coração, mas de bom coração mesmo. Não era uma pessoa boazinha que tem de hoje em dia, uma pessoa, digamos, politicamente correta. Não é isso. Estou falando de um homem bom, não de um homem bonzinho. Não a ideia que se tem hoje adocicada de uma pessoa justa, mas uma pessoa realmente justa diante de Deus. Deixo aqui a recomendação para quem quer ler a mais, o Salmo 1, né, que ele fala dos dois caminhos do homem, o homem justo e o homem ímpio. Né? Nós temos que ser o homem justo diante de Deus. Então, o mundo, ele sempre vai pregar contra a cruz, ele sempre vai temer a cruz, esse sacrifício, esse sofrimento, esse valor. Né? Então, não dá para conciliar o mundo aqui e Cristo aqui. E a gente no meio dos dois, para escolher o caminho. Né? E a gente tem que ir para o caminho de Cristo. Porque Ele sim dá a liberdade, Ele sim dá a alegria. E a alegria de ser felizes. Né? O Papa Francisco, recém-falecido, gosto muito da frase dele, que ele diz: tenham coragem de ser felizes. Às vezes a gente não tem coragem de ser feliz. Às vezes a gente tem medo de, não sei, de ter um filho, de ter um trabalho digno, de ter responsabilidade, de ter compromisso, de ter amor, de ter educação,
de ter vida de oração, a gente tem medo de Deus, medo da cruz, medo do sacrifício, mas quando a gente se abre para Deus, a gente descobre uma alegria escondida, uma alegria que a gente sabe que o mundo nunca vai descobrir. Então, fica aqui esses 12 dias preliminares de preparação. Eu vou só ler a leitura bíblica de Romanos, capítulo 8, versículo do 5 ao 17, que é do primeiro dia, que já é para ser lida hoje. Né? As orações para hoje e nesses 12 dias, repito, é o Vem Espírito Criador e a Ave do Mar Estrela. Primeiro dia, a vida segundo o Espírito, tirada da carta de São Paulo aos Romanos. Os que vivem segundo a carne se voltam para o que é da carne. Os que vivem segundo o Espírito se voltam para o que é espiritual. Na verdade, as aspirações da carne levam à morte, e as aspirações do Espírito levam à vida e à paz. Portanto, as aspirações da carne são uma rebeldia contra Deus. Não se submetem, nem poderiam submeter-se à lei de Deus. Os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se realmente o Espírito de Deus mora em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se, porém, Cristo está em vós, embora vosso corpo esteja morto por causa do pecado, vosso espírito está cheio de vida, graças à justiça. E, se o Espírito daquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos vivificará também vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que habita em vós. Portanto, irmãos, estamos em dívida, mas não com a carne, como devendo viver segundo a carne. Pois se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito matardes o procedimento carnal, então vivereis. A leitura ainda é maior, deixo para que você na sua casa leia. Mas é isso, viver segundo o Espírito e não segundo a carne. Né? Não tem como ser meio termo, não tem como ficar em cima do muro. Ou com Cristo, ou contra Cristo. Então, que nós possamos pedir hoje ao Espírito Santo, como no início, ali na oração, eu pedi o dom de ciência. O dom de ciência para a gente conhecer. O dom de ciência do Espírito Santo é um dom que faz a gente conhecer a miséria das coisas criadas. E também ver Deus nelas. Então, o dom de ciência me permite ver numa flor, num passarinho, numa árvore, os vestígios de Deus, mas também a miséria de uma criatura, a miséria em mim, a miséria das coisas do mundo. Então, possamos pedir esse dom de ciência ao Espírito Santo, para que ele nos ajude a viver segundo o Espírito e não segundo a carne. Como São Pedro diz lá, tende consciência de que fostes resgatados da vida fútil dos vossos pais, não por prata ou ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendita seja Nossa Senhora.